Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui estamos nós para podermos levar até vocês um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de doutrina, um pouco mais sobre a de nossa visão espírita, e que cada vez mais é importante nós sabermos, nós termos consciência desses fatos e, lógico, botarmos isso que é mais importante do que tudo, colocarmos isso evidentemente na nossa própria vida, na nossa própria existência. Então, hoje nós vamos trazer um assunto que na realidade reflete uma grande chaga na humanidade, que realmente falta e muito em relação ao próprio comportamento, né, o que chamamos de behavior, comportamento do ser humano, que é o moral. Então, essa moral que na realidade existe hoje, que é bem complexa, existe uma, vamos dizer assim, no tecido social, né, do próprio ser humano, as famílias dos seres humanos estão completamente fora do contexto, fora da sintonia em relação a todas essas virtudes que teriam que ser realmente de cunho elevado, e que na realidade hoje nós vemos nitidamente que não há essa prerrogativa de elevação, exatamente por esse fato de que cada vez mais distante é essa moral do ser humano, que na realidade esses seres pouco ainda podem fazer para que alcancem um determinado grau de elevação, para que possa suportar e, ao mesmo tempo, superar os obstáculos da própria existência. O livro que nós estamos utilizando hoje é o Estudos Espíritas, do Divaldo, um livro bem interessante, depois vocês puderem pegar para ver. Realmente ele tem vários assuntos, né, ele com a Joana, e realmente é uma situação que no capítulo 22, que eu resolvi trazer aqui para vocês. Ele conceitua a moral como um conjunto de regras que constituem os bons costumes. A moral consubstancia os princípios salutares do comportamento, de que resultam o respeito ao próximo e a si mesmo. Então, esse conjunto, esse tratamento, do trato dessa condicionante do ser humano para com o seu próximo, isso na realidade é o que nós chamamos dessa moral. Esse conjunto de princípios que na realidade rege o ser humano e que ele pode, como já disse, elevar-se ou, lamentavelmente, declinar-se em relação a esse comportamento e principalmente em relação à trajetória da sua própria existência. Continuando. A decorrência natural da evolução estabelece as diretrizes seguras em que se fundam os alicerces da civilização, produzindo matrizes de caráter que vitalizam as relações humanas, sem as quais o homem, por mais avançado nos esquemas técnicos, poucos passos teria conseguido desde os estados primários do sentimento. Então, na realidade, está verificando exatamente que há uma dependência ou interdependência dessa moral, até mesmo nas condicionantes da própria existência, em termos técnicos. O que na realidade adianta a pessoa ser extremamente culta, extremamente, até erudita, que é o ápice da cultura do ser humano, a pessoa ser erudita é o teto, de que na realidade, fora dessa cultura que ele cultivou ao longo de toda essa existência, barram situações e que afetam e muito as situações de convivência para com o seu próximo, para com a sua própria família. Extremamente culto, educadíssimo, oculta, educadíssima, mas é uma verdadeira fera com seus familiares. Simplesmente não quer saber e simplesmente muitas das vezes deixa a desejar
em muitas situações que vão afetar esse moral. Por exemplo, a pessoa é extremamente culta, mas que na realidade ofende, xinga e faz tipos de procedimentos que são verdadeiramente, não digo imperdoáveis, mas verdadeiramente desagradáveis para a convivência do ser humano. O que adianta, por exemplo, a pessoa ser extremamente técnica e, vamos dizer assim, ter um domínio em relação, por exemplo, à informática ou a outro tipo de profissão que seja vertido a várias nuances técnicas, quando na realidade ele é uma pessoa que simplesmente lesa, é uma pessoa que denigre, é uma pessoa que faz com que na realidade possa, infelizmente, ser condicionada a lamentáveis situações que é muito difícil de se lidar, são muito difíceis de se lidar, perdão. Da constante necessidade de defender-se e defender as primeiras comunidades, ainda na fase agrária, surgiram as medidas ora restritivas, ora estimulantes entre os chefes e os subalternos nas relações recíprocas dos indivíduos, do que resultavam produtivos empreendimentos e proveitosos aprestos do concerto de interesses. Da observação pura e simples, aglutinaram-se experiências que se transformaram pouco a pouco em regras para as trocas comerciais e os acertos políticos entre os diversos grupos, evoluindo para os costumes que se fixaram nas gerações sucessivas, em forma de leis e estatutos. Então vai desde a fase lá, essa fase agrária, quer dizer, na realidade a fase do campo, é a fase da simplicidade, que na realidade foi evoluindo ao longo dos anos com as relações comerciais, com as relações entre as pessoas, e isso vai fazendo com que haja um desenvolvimento moral. Não é? Impostas por uns, espontaneamente aceitas por outros, desprezadas por muitos, as diretrizes morais, diretrizes que na realidade são exatamente o protótipo da própria moralidade do ser humano. Então as diretrizes é exatamente essa centralização que o ser humano consegue seguir por um caminho nessas condições morais para que ele possa estabelecer sempre esse relacionamento. Se transformaram em civilização e cultura, conduzindo as diversas formas do governo superior e a manutenção da ordem pelo indivíduo, em relação ao outro, à comunidade, ao Estado e reciprocamente. Dividida em teoria e prática, a primeira busca determinar o bem supremo, enquanto a outra se encarrega de expor múltiplos deveres que constituem os princípios práticos basilares da vida. Observando suas regras, o homem pratica o bem e evita o mal. O simples fato de você já evitar o mal, na realidade, já é um cultivo da sua moral. Porque, na realidade, teoria e prática, elas andam em conjunto. Você, na realidade, você tem um tipo de aprendizado onde você verifica a teoria em relação... A teoria, na realidade, pode ser através de leis, através de estudo, através de apostilas, através de várias situações, para que você possa, então, levar esse trabalho à prática e, com isso, executá-lo dentro de uma normativa que, na realidade, você já possui pelo fato do seu conhecimento. Então, na realidade, a moral ela funciona exatamente nesse mesmo extremo, porque ela cultua essas posições. E, na realidade, tanto a teoria quanto a prática, elas devem ser exercidas dentro desse contexto de só executar o bem. É difícil? Muito. Pode ter certeza disso. Não é impossível. Mas a gente vê claramente que muitas das vezes o que ocorre com os seres humanos é não ligar para isso. E não é só a questão em relação à família.
Você quer ver exemplo prático? Você pega o seu filho, sua filha, por exemplo, e fala assim para ela, ou para ele: ó, não conta nada para sua mãe que nós estamos nessa forma. A gente vai fazer isso assim, assim, mas não fala nada para ela. Porra. O simples fato de você já esconder uma situação e for descoberto por isso, o que vai levar, o que vai acontecer nessas condições? O que pode vir a acontecer assim? Muito simples. Você pode vir simplesmente a ser descoberto. Você pratica um crime. Você lesou a sua empresa de alguma maneira. Falsificou os relatórios financeiros, forjou na realidade um prejuízo que na realidade não tem, por exemplo, e arrematou alguma coisa nesse sentido. Você, em conluio com outras pessoas, forjaram na realidade uma fraude. E foi descoberto. Como fica a sua condição familiar? Péssima, né? De que adiantou tudo isso? Porque na realidade, quando você extorque, quando você desvia, você faz isso uma vez, acha pouco, faz de novo, tem que ser mais e vai por aí afora. Vai de poucos reais a milhões. E não para de fazer. Porque você já se adaptou a isso. E quando você perde essa moral junto à família, para recuperar essa moral, pode ter certeza que é muito que você vai ter que fazer. É lamentável, mas muitas das vezes é o que nós temos nessa condição. Infelizmente, é o que nós vemos mais neste país. E até no mundo. Não só aqui. Nós estamos vendo isso nitidamente por aí fora. Por conta de quê? Às vezes de tão pouco. E você acaba simplesmente com a sua dignidade, com o ser humano. Hoje, dia 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra. É um dia que cultua o Zumbi dos Palmares em relação à sua luta, defendendo, né, a raça negra. E assim, é uma condição realmente que é de muito orgulho, porque nós somos um país miscigenado, não é? Na realidade, não deveria existir um tratamento. Ele é da raça ariana, da raça branca, da raça negra, ele é amarelo. Na realidade, somos seres humanos. E como tais seres humanos, todos, independentemente de cor, credo, raça, não tem essa. Precisam ser tratados como seres. E é o que na realidade nós temos lá no próprio centro. Você veja, né, esse tratamento, esse envolvimento com as pessoas. Gente, imagina um mundo dessa maneira. Imagina o moral que existe quando ocorre esse tipo de coisa. Quando ocorre essa sinergia de pessoas que são envolvidas em um único fim, que é o objetivo da caridade, e ao mesmo tempo cultuam a igualdade. São seres fraternos, são seres que seguem em frente. Não é muito melhor?
Agora as pessoas, elas simplesmente discriminam. É mais fácil incendiar um mendigo no meio da rua, é mais fácil enfiar a mão na cara e quase quebrar de pancada uma empregada doméstica que estava no ponto do ônibus porque pensava que era uma prostituta. E depois ainda aí gente lá para defender. Que o pai foi lá defender o filhinho. Você sabe muito bem nesse delegado. Infelizmente ele ainda não aprendeu e, poxa, ele foi fazer uma coisa que se confundiu. Ele confundiu, na realidade, pensou que fosse uma prostituta. Prostituta pode, né? E como é que a gente pode cuidar isso daqui? Me perdoem. É difícil às vezes até de falar. E eu sei que às vezes até me torno chato de ser redundante, mas na realidade a gente ainda não aprendeu. Mas Alexandre, eu tenho feito o máximo possível. Continue fazendo, porque ainda falta muito. Nós temos que ser bem pequenininhos até chegarmos a nível Chico Xavier. Aí a gente pode dizer assim, tá excelente. Mas enquanto isso, é arroz e feijão. E na moral não tem nada de extraordinário nisso, porque na realidade hoje o tecido social que nós estamos inseridos, que é uma, vamos dizer assim, é uma pedreira para nós conciliarmos esse relacionamento interpessoal entre os seres da família, os nossos amigos e as suas condicionantes de afinidade, muito difícil. Muito mesmo. Indubitavelmente, muitas vezes a moral esteve sujeita a hábeis guerreiros, que a submetiam aos próprios caprichos. Da mesma forma que o pensamento padeceu não poucas aflições sob o predomínio de conciliábulos, nefandos, de odientos políticos que, ardilosos no manejo das situações, sabiam como manter-se, engendrando normas de tirania com que asfixiavam ou tentavam dominar os idealistas e filósofos, a fim de se manterem venais na cúpula sempre transitória da governança. A resposta, porém, da vida à dominação é a arbitrariedade. E a arbitrariedade, é a pequena duração da organização humana fisiológica e o repúdio, quando não o desprezo, da posteridade. Então veja que a coisa não ocorre de hoje. Não, isso aí é recente. Mais uma vez, esse tecido social que eu menciono está cada vez mais fragmentado. Aí você fala, poxa, mas isso aí também pode ser por isso que esteja essa situação agora da regeneração, e isso esteja levando vários espíritos nessas condições. E olha, a regeneração já era uma situação programada pela espiritualidade. Contudo, sabemos perfeitamente bem que à medida da nossa evolução moral, nós conseguimos muitas vezes atenuar até a própria expiação. Porque existem duas situações que são distintas. A expiação, que na realidade é a resultante do arrependimento, né, que você teve em alguma outra existência pelo simples fato de você ter feito mal a alguém, em qualquer instância. Então, a culminância disso, depois do arrependimento, né, é essa situação desse resgate. Então, a expiação já é uma situação em que você está inserido para recuperar aquela situação, dar esse contorno e, ao mesmo tempo,
poder passar por essa fase daí em diante. Agora, existe a prova. A prova, na realidade, muitas das vezes, é o que nós vemos por dia que nós ainda achamos que é expiação. E que na realidade não é. A prova de passar por situações do dia a dia, dentro dessa banalidade da nossa, não da existência, mas do nosso dia a dia, numa cidade grande, por exemplo, como o Rio de Janeiro, são situações que realmente nos colocam a um patamar complicado perante não só a espiritualidade, como a nós mesmos. Porque nós cremos nessa situação, que naquele sofrimento que nós temos naquele dia, por alguma coisa que não deu certo, por um problema que aconteceu, fui roubado, aconteceu alguma coisa. Então, na realidade, isso aí tudo é expiação. Não, não é. Agora, a expiação verdadeira, que na realidade começou lá atrás e que agora está sendo colocada, na realidade, para uma outra condicionante, essa sim é que vai dar esse toque para que nós, nessa condição, possamos até atenuar. Fulano, mas o que ele fez? Ele matou alguém na outra vida. Então, já veio nessa ausência moral, não é? Por uma questão óbvia de assassinato, retorna esta com o propósito de consertar esse processo, de poder dar uma nova sinergia a essa condição, e aí sim poder passar e recomeçar por alguma outra etapa para que realmente consiga galgar os degraus, né? Consiga subir os degraus na escala evolutiva. Então, dentro da moral e da decência, se este indivíduo consegue preservar, dentro das suas condições, princípios elevados de assistência, de caridade, de amor ao próximo, de amor à família, entendeu? Cultivar os amigos, fazer com que realmente flua a sua condicionante vital, para que ele consiga atravessar isso. E, não obstante a essas condições, você sabe o que pode acontecer com essa pessoa? Essa expiação que ele sentiu lá atrás, ele agora esteja atenuando essa expiação. Quando, ao invés de acontecer alguma determinada coisa para que realmente tinha que acontecer nessa condição de, vamos dizer assim, de sentir aquilo que foi sentido, na realidade agora isso pode cair pela metade. Ou então por uma razão menor, pelo simples fato de ele já nessa existência cultivar essa moral consigo e com o próximo e alavancar essa condição. Então, às vezes, mas não, ele vai ter que sentir na própria pele aquilo que ele fez sentir. Muito bem, mas o problema nessa condição é que pode ser revertido. Não revertido totalmente, mas ao invés de uma situação distinta, não vai precisar de repente acontecer exatamente aquilo que aconteceu lá atrás. Pode vir mais atenuado pelo simples fato de ele já estar trabalhando no processo de reforma. Então muitas vezes acontece isso com moral também. Com essa moral, automaticamente é vertida diretamente a Deus. Porque já que nós somos o firme propósito, as centelhas divinas, nós automaticamente vamos ser muito mais condicionantes e condicionados a poder prosseguir um caminho muito melhor. E, logicamente, atenuando todo esse processo. Sendo o homem um animal em evolução, a disciplina do instinto e o desdobramento dos recursos da inteligência, bem como a necessidade da preservação da vida, impõe, a princípio, a disciplina, depois a lei e, por fim,
a moral, que se converte em nobilitante comportamento, com que se liberta das constrições primitivas e se põe em sintonia com as vibrações sutis da espiritualidade, para onde ruma na condição de espírito imortal que é. Então vocês vejam como é exatamente aquilo que eu falei para vocês nessas condições. A disciplina, depois a lei e por fim a moral. Então é um desencadeamento que na realidade o moral é exatamente o molde disso tudo. É exatamente dentro desse contexto moral em que nós vamos atravessar situações em que são muito difíceis, mas que dentro do tripé do espiritismo, moral, lógica, moral e bom senso, nós conseguimos fazer com que todas essas condições elas se tornem o quê? Muito mais condicionadas a serem suportadas por aqueles que detêm esse conhecimento. Por isso, toda a minha menção, quando eu digo para todos vocês, para que leiam, para que se instruam, para que vão buscar as verdades, e eu sempre estou aberto a essas discussões, a essas condições, a essas situações em que aqui se encontram, para que realmente a gente consiga debater, não é debater com uma situação de um está jogando para o outro e um está dizendo que tem mais razão que o outro. É o debate, mas um debate racional, um debate saudável, uma coisa que nós podemos dizer claramente que nós necessitamos ter, que é exatamente essa contribuição evolutiva, que geralmente molda o nosso caráter, e que não vai, dentro desse molde dessa moral, não vai em momento algum ser, vamos dizer, um calcanhar de Aquiles, uma situação de completo desvario, nada disso. É porque realmente a partir dessa reta, como eu já falei lá na frente, retilíneo, essa diretriz moral, essa centralização moral, é isso que vai fazer com que nós possamos estar mais virtuosos, porque na realidade desde o momento em que você não ofende, desde o momento em que você não provoca, desde o momento em que você não maldiz, desde o momento em que você não prejudica a ninguém, então há uma elevação desse moral, porque na realidade não há nada que possam falar contra você. Somente aqueles que são invejosos, somente aqueles que realmente são completamente desvirtuados da palavra de Deus, da palavra do Mestre Jesus. Então vejam por esse lado, atentem-se, porque na realidade a gente vê isso nitidamente, e todas essas posições, todas essas situações são realmente, verdadeiramente perceptíveis. Não existe nada disso que você possa dizer assim, porque eu não percebi, eu não estou percebendo, eu não estou vendo. Está diante dos nossos olhos, muitas vezes, situações que são verdadeiramente condicionadas a nós exercitarmos esse mesmo moral que nós possuímos em nossos interiores. E nós podemos que usar simplesmente a cabeça. Só que às vezes, infelizmente, a gente vê nitidamente que muitas pessoas ainda não chegaram nesse nível de usar a mente. Acreditam-se que é mais fácil usar a estupidez, a grosseria, entendeu? O repúdio, a ignorância. Isso é mais fácil de ser utilizado. Então, a moral, os bons princípios continuam sendo, e certamente são o norte, são o marco zero, para que nós possamos então exercer não só o nosso trabalho no centro espírita, como também o nosso trabalho fora dele, tanto o nosso trabalho particular, profissional, quanto o trabalho também de assistir as pessoas,
de poder praticar o bem, de poder ajudar as pessoas, de poder estar ali para estender as mãos. Isso sim é moral ilibada. Isso é o que importa para todos nós, com toda certeza. O que importa, e na realidade, é toda essa sinergia do centro, essa situação toda. Com toda certeza nós vamos continuar com essa luta, porque é exatamente para nossos pacientes, para você, e os médiuns também, que tenham sempre essa força, que tenham sempre energia. Isso é que importa. Passamos um ano difícil, mas vamos seguir em frente. Isso, meus irmãos, tenham todos um excelente final de semana. Saúdo aos que me ouviram, agradeço penhoradamente àqueles que me escutaram. Até a próxima, se Deus quiser.